Sou o mestre nacional Fabiano Duarte. Vou estar analisando aí as partidas do Sudeste, Centro-Oeste, Sub 2000, ao qual eu fui campeão. Troféuzinho, belíssimo troféu de inox. Vou estar analisando a minha primeira partida aí contra David Araújo Nascimento. Iniciou aí uma inglesa, já habitual jogar, né? Meu adversário é de Brasília. Eu não tinha base de partidas dele, então não, tipo assim, não tava tinha preparação. E também eu viajei no mesmo dia pro local. Foi 10 horas de viagem. Também cheguei em cima da partida, entendeu? Cheguei mais ou menos no horário já de iniciar a partida. Então foi uma correria. Então não tinha como preparar alguma coisa para jogar contra o adversário, nem também primeira rodada você não sabe contra quem você vai jogar. Então em si é um jogador era desconhecido, não vi, pouco tempo que eu tive, não consegui ver base nenhuma dele de partidas. Então joguei o habitual, né, que é a inglesa, e jogou C6. Aí aqui eu joguei o E4, que é o sistema Botvinnik. Eu tinha analisado bastantes partidas, modelos de Botvinnik, né, partidas clássicas. Então eu estava confortável para jogar com essa posição, joga com o peão de dama isolado. Como podemos falar um pouco sobre o peão de dama isolado. Tava tranquilo para jogar. Só que um problema que eu tava muito tava com fortes dores de cabeça, não tava conseguindo concentrar bem. E em si a primeira partida, todo jogador acha que vai ser fácil, né? Pelo jogador que tem um rate mais alto jogar com um jogador que tá mais fraco, que foi o meu caso. Então estava esperançoso ganhar a primeira rodada, só que eu perdi a primeira. Ele jogou D5, C toma D, C toma D, E toma D, dama D5. E aqui eu ganho um tempo do desenvolvimento, só que eu vou ter esse o peão de dama isolado. Dama D8, cavalo F3, segue o desenvolvimento normalmente, cavalo F6, e aqui é D4. Eu coloco um peão, né, dominando o centro, ocupando espaço. A ideia do peão de dama isolado, que é o seguinte: eu vou ter que evitar as trocas de peças, e meu adversário ele vai ter que buscar o que? Paralisar esse peão, seja com um cavalo D5, E6. Tem que parar esse peão, evitar o avanço dele. E como eu tenho, as brancas têm que evitar as trocas, as negras vão fazer o que? Vai ter que procurar trocar todas as peças. Por que trocar todas as peças? Quando troca todas as peças, esse peão aqui ele vai ser uma debilidade, porque eu não vou ter mais peças, né? E as peças pesadas vai ficar somente as peças pesadas, né, das negras, que vai atacar trazer peças, né, para atacar esse peão. Entendeu? Então isso é um conceito do peão de dama isolado. D4, que meu adversário jogou bispo G4, já comete uma imprecisão. Era para ter desenvolvido o cavalo antes do bispo. Eu joguei bispo do B5 cheque para ganhar um tempo no desenvolvimento. Cavalo de BD7 e aqui o roque. A6, bispo A4, E6.
bispo G5, bispo E7, H3, bispo H5, G4, retirar esse incômodo, né, da peça ficar cravada. Para tirar esse incômodo, eu joguei G4, bispo G6, e aqui eu coloco uma peça minha numa casa muito boa. Colocar a minha peça numa casa muito boa. Cavalo E5, trazendo algumas complicação aqui para as negras. As negras jogou bispo B5, né, justamente para retirar essa peça que está cravando, que é duas peças batendo. Bispo B5. Aqui minha intenção era o que? Meu plano na posição. Sempre quando você jogar, você tem que jogar com algum plano, né? O plano de peão de dama é você criar, né? Melhorar as peças para o avanço, abrir no rei adversário. Então meu plano principal de peão de dama isolado é jogar o D5. Tem que se sacrificar esse peão D5 para melhorar as minhas peças. E quando ele joga B5, eu tinha a ideia de que eu quero trocar esse cavalo meu nesse bispo para melhorar depois essa diagonal minha. Que esse bispo aqui, esse bispo das negras, é um incômodo aqui para mim. Então minha intenção é trocar. Cavalo toma G6. Só que aqui tem uma continuação muito boa para mim, que seria aqui que entraria em complicações, que é sacrificar em cavalo toma B5, se criar toma B5, bispo B5. Aí eu mantenho a pressão neste cavalo. Tem que seguir um torre B8, tem que seguir torre B8, e aqui as brancas fica com vantagem. As brancas têm uma leve vantagem na posição. Você pode seguir bispo no D7, cavalo toma D7, aí aqui tem o cavalo C6. Se nessa posição cavalo toma B5, ela toma B5, bispo toma D5, se as negras fazem o roque, a posição aqui está bem melhor ainda para as brancas. Quase que vantagem decisiva, que é bispo toma D7, seguir cavalo toma D7, e aqui tem um lance que é muito chato, que é esse cavalo C6, que ataca tanto a dama e o bispo. Dois ataques nesse bispo. Se joga tipo assim, vou tirar a dama, o dama C7, e aqui as brancas já estão ganhas com o cavalo toma E7 na posição. Você segue bispo toma G5, cavalo toma D8, bispo toma D8, e então a posição um pouco melhor aí para as brancas. Um pouco melhor para as brancas. Aí vocês podem parar essa posição aí e analisar aí. Vocês preferiam jogar de quê? De brancas ou negras nesta posição? Mas vamos lá. Então eu segui com o meu plano, né? Que é eliminar esse bispo. Nem pensei nessa hipótese, né? De sacrificar uma peça nesse peão. Cavalo toma G6, H toma G6, e o bispo B3, seguindo o meu plano. Aqui eu não imaginei que ele jogaria torre H3. Por quê? Torre H3, aí eu tenho rei G2, torre H7, eu sigo dama F3,
Aí eu tô passando as torres e o rei dele continua no centro. Então eu tenho compensação. Sacrifico um peão de torre, mas tem compensação. Eu já tinha calculado essa posição. Não imaginei que ele jogaria torre toma H3. Ele jogou torre H3. E na posição que eu calculei, né? Que seguiria o que? Rei G2, tirar a torre e talvez eu teria até o D5 direto. Só que aqui eu cometo um erro grave, que é D5 na posição. E nessa posição aqui eu já estou perdido. Ele encontra o lance ainda, dama C7, que já ameaçando mate 1. Então o único lance para defender esse mate 1 é F4. F4. E aqui ele joga dama B6, comete um erro. Aqui a posição é o seguinte, fazer esse roque grande. Por que fazer o roque grande? Para trazer essa torre para coluna. E aqui eu tô perdido. Não tem como recuperar na posição. Só que ele não achou esse lance. É um lance em si até difícil, né? Se pensar na teoria, eu tenho que trazer uma outra peça para o ataque, então seria mais fácil, né, fazer esse rock. Mas ele fazendo o rock ali, talvez ele pensou, vou manter uma peça, vou estar mantendo meu rei ainda no centro. Então ele não viu, jogou dama B6, que me salva na posição. Rei G2, dama E3. Aqui eu encontrei os lances, né, da maca, que eu tinha que espernear, defender. Se não achasse os lances corretos aqui, tá perdido. Então mais mate. Torre toma F3, dama toma F3, dama toma F3, rei G3, rei toma F3. E aqui eu desafogo na posição. Como ele estava com muita iniciativa e as peças atacando meu rei, o que tem que fazer? Tem que trocar todas as peças, principalmente as peças grandes. E o que eu consegui na posição, trocar as peças grande dele, que estava atacando meu rei. Aqui ele jogou E5, eu torre E1, manter a torre na coluna semi-aberta, né, de cara com o rei dele, tipo um raio-x. Talvez seria mais interessante ter trago a torre para H, mas esse lance também, torre E1, não foi ruim. Aqui bispo D6, bispo H4, que aqui a minha ideia é avançar esses peões avançar esses dois peões, tirando o bispo para avançar os peões. Joga rei F8, jogo G5, continuando meu plano, cavalo E8, e aqui eu melhoro minha peça, cavalo E4, e aqui eu consegui equilibrar a posição, que estava muito ruim para mim, e consigo a iniciativa. Ele joga bispo C7, bispo G3, ele joga toma F4, bispo toma F4, bispo toma, rei toma, e agora ele joga F5. Aqui ele comete um erro grave, e aqui na posição eu fico ganho, só que eu não encontrei o lance. O lance seria D6, e aqui na posição ele colapsa, porque teria que jogar cavalo toma D6 e segue cavalo toma D6. Tem que sacrificar uma peça. Porque se joga F toma E4, aí aqui eu tô completamente ganho, que eu sigo torre H1. Exemplo, se ele joga um cavalo B6, como as brancas jogam e dão mate em um lance. Para o vídeo, ver se vocês acham o lance. Torre H8. Mas caso ele joga cavalo de E, F6, segue, vamos lá, se ele seguir F toma E4, torre H1, cavalo D6, cavalo D6, e aqui segue com torre H8, cheque, rei E7 e torre toma A8. E aqui
as brancas com vantagem decisiva, né? Esse peão vai cair, depois trazendo essa torre para cá, esse peão também cai. Esse peão aqui, meu rei tá defendendo essas casas, né? Então não tem problema nenhum. Meu rei tá muito próximo dele. E aqui eu tô completamente ganho. Só que eu não achei o lance. Eu joguei capturando e passando. G toma F6. E ele toma G, toma F6. Aqui eu sigo com torre C1. Trazer a torre para... Minha ideia é colocar essa torre na cesta para bater nesses peões, né? E ele evita meu plano jogando cavalo E5, impedindo eu jogar a torre na cesta. Então eu jogo torre H1 para tentar invadir a sétima agora. Aí joga rei G7, impedindo meu plano. Eu segui cavalo C5, aqui jogou G5, rei F5, cavalo D6, cheque, e agora ele melhora as peças. Eu rei E6, cavalo de F7, defendendo esse cavalo dele. Aqui eu jogo bispo C2 para ameaçar de entrar na sétima lá. Ele não defendeu, né? Ele contra-atacou com torre E8, rei D7 e aqui torre D8. E aqui na posição aqui eu pensei o seguinte na hora da partida, ele tá querendo empate. Se eu volto para rei, se eu volto o rei para posição, rei E6, ele novamente vai dar cheque. Aí como era a primeira partida e você subestima ainda o adversário, que não tem rede, aí eu não queria o empate. Eu joguei rei C7. Só que eu jogo rei C7, aí eu tomo um belo golpe tático, que aqui eu tô perdido. Que é torre C8 cheque, rei B6, cavalo C4 cheque, rei toma 6, torre toma C5, cai uma peça inteira. E aqui tô perdido, eu fiquei esperneando para ver se o adversário cometia algum erro, mas sem chance. Torre H7, rei G8, B3, cavalo E3, atacou meu bispo, joguei bispo G3, atacando o cavalo dele, cavalo E5, atacando o meu bispo, bispo E4, cavalo D5, cai mais um peão, torre B7, eu não vou trocar, né, meu bispo pelo cavalo dele, porque ele vai ganhar muito fácil, então tem que manter as peças. Cavalo C3, atacar o meu bispo de novo, bispo F5, cavalo E2, cai mais um peão, torre toma B5, torre toma B5, rei toma B5, ele joga G4, avançar o peão para dar mate, né? Coroar e B4, G3, bispo H3, tem que evitar o avanço do peão, rei G7, tá vindo calmamente, trazendo o rei, aqui tá completamente ganho. Aqui ele pode, né? Talvez a ideia dele traz o rei, vai avançando os peões, né? Avançando e vai embora. Rei A4, e aqui ele calculou, né? Calculou bem. Já evita deu qualquer contra-jogo, né? De avançar esse peão e fazer dama. Então ele sacrifica, está completamente ganho, que vai ficar cavalo e 2 peão por bispo. Ele rei H6, rei C3, rei G5, rei G3, rei F4, rei E2, F5, rei F1, tem muita coisa que fazer, cavalo F3, rei G2, cavalo H4, rei H1, rei F3, bispo F1, F4, bispo H3, rei E3, rei F1, e aqui ele faz calculou, né, e me deu um bonito arremate aqui. Poderia ter ganhado até mais simples, né, que jogar F3 e tem como parar esses peões, mas aqui ele ganhou bonito.
Eu até achei, gostei. Ele jogou G2, bispo G2, cavalo G2, rei toma e rei E2. Aqui podia ter jogado o F3 direto, que não para, né? Que o peão tá na o rei na sexta, não tem como parar. E essa aí foi a minha derrota do Sudeste Centro-Oeste. Depois vocês comentem aí, deixem o like e compartilhem. Falem aqui o que vocês acharam dessa partida aí. Então essa foi a minha derrota. Depois vamos analisar minhas 4 vitórias, né? Foi 5 partidas, fiz 4 em 5, perdi a primeira e ganhei as 4 restantes. A todos aí um abraço.